Amém. Ó Senhor Jesus, quem está feliz? Ó Senhor Jesus, hoje eu vivo na presença do meu Rei. Amém. Diz para o irmão do lado aí, hoje eu vivo na presença do meu Rei. Amém. Hoje eu vivo na presença do meu Rei. Ó. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, nessa noite é com alegria, Senhor, que estamos na Tua presença, porque mediante o corpo Seu, Senhor, nós podemos ter essa preciosa posição. Ó Senhor Jesus, nessa noite nos receba no Santo dos Santos, debaixo do sangue, Senhor, do altar, com a luz do candelabro, Senhor, e com os pães, nos alimenta, nos ilumina e nos, Senhor, introduz na comunhão. Oh, obrigado por ter nos trazido aqui. Esse tempo tão escasso, Senhor, é dedicado a Ti. Abençoe-nos no Teu nome, encha-nos do Espírito, encha-nos de alegria no Santo dos Santos. Oh, Senhor, nós dependemos de Ti. Obrigado pelo tabernáculo. Amém. Aleluia. Vamos ler juntos? A visão do tabernáculo. Amém. A visão do tabernáculo. Amém. Leitura bíblica, Êxodo 25, versículo 20 ao 22. Amém. Eu vou lendo para os irmãos. Aleluia. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de face voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que te eu ordenar para os filhos de Israel. Vamos orar, ler um minuto esse versículo? Amém. O 22, por isso. Amém. Ali virei. Amém. Ali eu virei. Eu virei. Amém. Ali virei a ti. Obrigado que o Senhor vem. Amém. O Senhor vem. O Senhor vem. Amém. Amém. O Senhor vem a nós. Amém. Oh Senhor Jesus, fala a nós. Amém. O Senhor vem e fala a nós. Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. O Senhor vem e fala a nós. O Senhor vem e fala a mim. O Senhor vem. Irmãos, o Senhor vem. Irmãos, o Senhor vem. O Senhor vem e fala. Há um lugar para Deus vir e falar. Há um lugar para Deus vir e falar. Essa semana eu estava pensando, né? Nós estamos vendo essa série 2, volume 2 do Alimento Diário, cujo título é A Nossa Atitude para com as Verdades e Visões que Marcaram a Nossa História. Né? E o Senhor, Ele teve o desejo de fazer a revisão desse assunto, né, que já foi estudado, já é objeto de livros, mas o Senhor, Ele está nos trazendo novamente a visão, né, como nós vimos em Atos 26, Paulo, ele, por ter uma visão, Paulo, ele pôde ser fiel, ele pôde desempenhar algo, e Deus está nos trazendo novamente a percepção da visão do tabernáculo. Mas essa visão não é somente para recapitular pontos tipológicos, figuras, porque conhecer a respeito de cada item que integra tipologicamente o tabernáculo, nós somos capazes de
dizer a representação, mas o que o Senhor hoje está trazendo ao nosso coração e através dessas palavras é que Ele quer nos dar a experiência plena de cada um destes itens. Conhecer nós conhecemos, mas precisamos ter a experiência de tudo isso que é dito a respeito do tabernáculo. Os tipos nós sabemos, mas a importância para a nossa vida, às vezes nós não conhecemos. E é com relação a essa atitude, a respeito dessa visão do tabernáculo, é que o Senhor hoje deseja que nós reajamos. Reajamos em que sentido? Qual foi o propósito do tabernáculo no Antigo Testamento? Aqui mesmo em Êxodo 25, diz assim no versículo 8: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O versículo 8 diz: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O desejo do Senhor, irmãos, ao trazer isso para nós, através dos itens que integram esse tabernáculo, nós vimos que esse tabernáculo ele é composto, de um aspecto exterior e um aspecto interior. Na parte sua, externa, há o altar de bronze, a bacia de bronze, e na parte interna desse tabernáculo nós temos as mesas dos pães da proposição, o candelabro, o altar de incenso, e no mais íntimo nós temos o santo lugar, o santo dos santos. Mas todos esses itens foram estabelecidos para representar a presença de Deus com o seu povo. Logo após o povo ter sido liberto do Egito e inaugurado a sua peregrinação pelo deserto, o desejo de Deus é de que algo estivesse fisicamente no meio deles para que, ao olharem para aquela figura, para aquele local, eles pudessem ter dois sentimentos. Eu sou um pecador, mas Deus está comigo. Por que o sentimento de que eu sou um pecador? Porque Deus assim fez constar através das leis e dos preceitos que o homem, depois da sua remoção, da sua queda e saída do jardim do Éden, não tinha mais condições de se aproximar de Deus. O homem não podia mais conversar com Deus diretamente, a não ser aqueles a quem Deus especificamente escolhia. Assim foi com Abraão, assim foi com Noé, assim foi com Moisés. Mas com todo o povo, de um modo geral, Deus não podia falar. Ou ele não tinha condições de chegar, a não ser que o coração daqueles se mostrassem puros e íntegros no meio de uma geração corrompida. Poucos foram tais, e Deus procurou. Mas Deus, então, vendo a condição do homem, para não condenar a nós mesmos, e tampouco exigir de nós o sacrifício, Ele estabeleceu algo que preservou este homem até os dias atuais. Mas tudo isso é para que ele pudesse estar mais perto de nós. Era para que ele pudesse estar mais perto do homem naquela peregrinação, até chegar no verdadeiro local de adoração. Então Deus colocou tais elementos, representando o nosso amado Senhor Jesus. Nós vimos que na parte externa, onde todos podiam vislumbrar, estava o altar de bronze. Nós vimos na semana passada que esse altar de bronze representa a cruz que o Senhor tomou por nós. Foi ali que o Senhor se deu como oferta por nós, derramou o seu sangue por nós e abriu-nos condições de, aspergido sobre nós este sangue, a reconciliarmos-nos com o Senhor. Depois, o sacerdote ele poderia antecipar mais um pouco, lavar as suas mãos ali na bacia de bronze, mas não era o pecador que ia lavar as mãos na bacia de bronze, era o sacerdote. Eu ficaria ainda lá fora, olhando o sacerdote realizando algo por mim. E à medida que este sacerdote ia cumprindo os preceitos, os rituais, era ele que ia se chegando
para as partes mais internas daquele local. Mas eu continuo lá fora. Isso não agradava, isso não era o desejo de Deus. Êxodo 19 dizia que o Senhor desejava que todos fossem reino e sacerdotes, que servissem ao Senhor. Nós conhecemos a história e sabemos que o homem caiu ao dizer que eles poderiam cumprir tudo que assim estava estabelecido, né? E depois, quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas, o povo continuou lá embaixo e por um motivo desejou fazer ali bezerro de ouro, dizendo que este era o Deus que os tirou do Egito. Então Deus ali, né, teve que restringir. Mas esse não era o desejo de Deus. O desejo de Deus era que todos nós estivéssemos nesse ambiente. Irmãos, a visão do tabernáculo, a importância do tabernáculo hoje para nós é nominada em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9 diz aqui, vou ler o capítulo 8 primeiro, diz aqui, o livro de Hebreus é um livro fantástico, é um livro maravilhoso, porque, segundo o entendimento, o autor, né, atribuído como autor deste livro ao apóstolo Paulo, segundo Paulo fez questão de escrever pormenorizadamente todas as figuras e sombras do Antigo Testamento para que aquele povo hebreu que estavam atravessando um período de provação, eles pudessem perceber quem era e o que é o nosso Senhor Jesus. Diz aqui no capítulo 8, versículo 1, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo um sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O capítulo 9 diz assim, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviços sagrados e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro, o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote e ele, sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto os dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando, porém, veio Cristo,
como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém? Esses versículos nos mostram, irmãos, que tudo o que foi dito na semana passada, no primeiro ponto sobre isto, todas essas figuras têm aplicação e têm realidade para nós. Tudo aquilo foi, como diz no versículo 5 do capítulo 8, foram figuras e sombras das coisas celestes. O verdadeiro tabernáculo, irmãos, está nos céus, e a sua realidade está conosco aqui. Essa rotina de entrar sozinho acabou. Acabou. Acabou porque agora, quem entrou por nós, de uma vez por todas, foi o Senhor Jesus, mediante o mais perfeito e a mais completa oferta. Ele entrou. E nós? O Senhor entrou, mas nós também precisamos entrar. Nós precisamos compreender a importância da cruz. A gente fala, o altar de bronze, sim, o altar de bronze, mas o que é o altar de bronze? Nós vimos, é a cruz de Cristo. Por meio da cruz, nós somos justificados. Então, todos os dias nós precisamos nos voltar ao Senhor, olhar para estes itens, ver a nossa condição e avançar. Precisamos avançar para o altar, para a bacia de bronze, que nos justifica, nos santifica diante do Senhor. E a partir daí nós vamos então para o átrio interior, no santo lugar, onde temos a mesa dos pães da proposição, que representam o Senhor como a nossa provisão, o nosso alimento, a nossa suficiência. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nesse ambiente, nós então somos nutridos para continuar servindo ao Senhor. E concomitante, nós temos ainda o candelabro. Aqui a figura que os irmãos desenharam. Aqui é o altar, a bacia de bronze, a mesa, o candelabro. E o candelabro representa a luz que nós recebemos na palavra do Senhor. Mas algo me chamou a atenção ainda quando nós olhamos nesse contexto todo aqui. Ainda não tem Deus. Não é? Deus ainda não está aqui, né? Aqui nós temos elementos que nos levam a desfrutar Cristo. O Senhor, a comunhão ainda não está aqui. A comunhão não está aqui. A comunhão está aqui. Então, essa semana me encorajou a ver que eu preciso conhecer e desfrutar da cruz, tomando o Senhor como meu substituto, para que Ele viva em mim. Não mais eu, mas Cristo viva em mim. Cristo vive em mim. O Senhor precisa viver em mim. Eu preciso me alimentar. Eu descobri essa semana que eu preciso me alimentar mais de Cristo, para poder também alimentar a outros, cuidar de outros. E eu preciso mais da luz de Deus para ver a mim mesmo. Nele estava a luz, né? Na tua luz vemos a luz, né? Para eu ver a mim mesmo e também poder trazer luz para outros. E aqui tem o altar de incenso, que
representa a oração. Nós precisamos desfrutar, irmãos, nesses dias tão atribulados. Para onde correr? Um evento de grandes proporções vai acontecer, vai virar um caos isso daqui. Para onde correr? Eu tenho visto o seguinte, vou ficar murmurando? Não. Eu tenho que correr para um lugar de comunhão. Mas aqui, os irmãos concordam que ainda eu estou falando via interfone com Deus? A palavra fala que esse véu, ele foi rasgado. De modo que, deixa eu ver se é esse versículo aqui. Que tão pouco o altar de incenso pertence ao átrio, ao santo lugar, como também ele pertence. Eu não achei agora o versículo, mas o sentimento que o Senhor me mostrou e o sentimento da comunhão é que não basta estarmos aqui. A visão do tabernáculo deve nos governar para estar na presença do Senhor. É ali que Êxodo 25 nos fala que ali encontrarei contigo e falarei a ti sobre tudo o que o povo precisar ouvir. É ali que Deus vai falar comigo e vai falar sobre tudo o que eu preciso ouvir. Há um versículo, 9, 3 e 4, né? Sim. Isaías 50, deixa eu ver se é 59. 59 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos, se porventura algum de nós, ainda não temos ouvido o Senhor, se nossas palavras ainda não têm conseguido transpassar este véu que já foi rasgado, essa palavra está nos dizendo que já hoje não existe motivos nem desculpas para que Deus não nos ouça a oração e tampouco nos indique o caminho a seguir, porque o sangue do Senhor foi derramado, o Senhor foi oferecido e esse sacrifício foi aceito. Por isso que Hebreus 10, 19 fala que nós temos que ter intrepidez. Nós precisamos ter intrepidez. Mas como que eu terei intrepidez se eu ainda não compreendo a eficácia de cada item deste? Ter intrepidez significa que nós tomamos para nós o que o Senhor é e fez. Hebreus 10 fala aqui, 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Não é aquela oferta do sacerdote que todos os dias, ano após ano, deveria entrar e oferecer sacrifício por si e pelos outros. Essa oferta que o Senhor fez e esse sacrifício que o Senhor fez, ela purifica a nossa consciência de obras mortas. Irmãos, o Senhor purifica a nossa consciência de obras mortas. O que são obras mortas? É aquilo que não gera vida nem para mim, nem para os irmãos e muito menos para Deus, porque Deus é vivo. O versículo 14 diz: para servirmos a um Deus vivo. Para servirmos um Deus vivo. Mas já não no átrio exterior. Agora eu não mais fico ali fora vendo alguém fazendo algo por mim. Agora Deus espera que eu tome o meu sacrifício, que é Jesus, compareça perante Ele ao altar, ofereça a Deus, adentre na comunhão, me alimente e contemple Deus no Santo dos Santos. Assim, irmãos, o Senhor vai estar conosco.
o Senhor estará conosco de fato. Ó Senhor Jesus. Vou continuar aqui com o irmão Márcio. O irmão Márcio vai continuar a levar-nos para o Santo dos Santos. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse quadro, irmãos, é um quadro muito bonito, não é? Na verdade, assim, a gente às vezes fala assim, a gente já ouviu falar, né? Nós já ouvimos, alguns de nós já ouvimos falar, né? Os mais antigos já ouviram falar bastante sobre isso, né? Mas a gente esquece, irmãos. A gente esquece. E daí tem vários detalhes que eu não sei se a gente vai conseguir falar hoje, né? Mas todo esse quadro é muito bonito, irmãos. A gente fez um desenhinho aqui, um esquema, né? Isso daqui, essa parte exterior aqui, ele delimita o átrio exterior, né? Aqui seria o altar do holocausto, a bacia de bronze. Esse retângulo pequenininho aqui é o tabernáculo propriamente dito, né? Ele tem uma parte, a primeira que é o santo lugar, e a parte menorzinha aqui é o santo dos santos. E a presença de Deus está no santo dos santos. Uma coisa que precisa nos impressionar, irmãos, é que na época do Velho Testamento, quando Deus mandou construir o tabernáculo, é que era muito difícil entrar no Santo dos Santos. O Leandro ele falou, né, o pecador, ele trazia a sua oferta até aqui o altar do holocausto. E o sacerdote ajudava ele a fazer o sacrifício. Naquele momento, né, ele impunha as mãos sobre a oferta, sobre um animal que ia morrer no lugar dele, por causa dos pecados dele. O Senhor, da mesma forma, irmãos, Ele morreu pelos nossos pecados. Né? Ele morreu por nossa causa. Ele morreu por minha causa. Né? Então, o que o Senhor fez por nós é de inestimável valor, como o Leandro falou. O sacrifício que Ele fez por nós, irmãos, não tem preço. Mas isso, irmãos, é só o começo. Porque Deus tem uma meta. E Ele não desiste da meta que Ele tem, que é ter comunhão com seu povo. Né? Leandro falou, ele queria que toda a nação fosse um reino de sacerdócio, né? Reino de sacerdotes, né? Povo real, sacerdócio real, nação de propriedade exclusiva de Deus. Senhor Jesus, irmãos, nós somos esse povo. Naquela época, quem podia ser sacerdote? Era só quem era da tribo de Levi. Não é? E só uma pessoa dessa tribo podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Né? Se ele tivesse algum pecado, alguma impureza, na hora que ele entrasse no Santo dos Santos, ele ia ser fulminado pela glória de Deus. Então, eu acho que eles iam com muito medo. Eles se achegavam diante de Deus, mas era com muito temor. Né? Será que eu vou sair vivo dessa? Né? Senhor Jesus, muitas vezes nós também, quando nós temos problema na consciência, nós temos temor de estar na presença de Deus. Né? Mas hoje, o Senhor, o que Ele fez? Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Fala, irmão, que está do seu lado. O Senhor abriu para nós um novo e vivo caminho. Amém. Agora fala para o irmão, vamos entrar. Amém. Vamos entrar, irmãos. Ó, não sei se, às vezes quando você entra numa casa luxuosa, você fica intimidado assim, com medo. Você fica de queixo caído. Né? A casa de Deus é uma casa luxuosa. A gente fica de queixo caído. Porque na hora que você entra aqui, o que você enxerga? Ouro. Né? Só você enxerga ouro. Né? O tabernáculo é feito de tábuas de madeira de acácia. Né? A madeira de acácia é uma madeira que cresce em lugares altos, frios, enfrenta a tempestade, né?
muita dificuldade, mas ela cresce uma madeira reta, é muito resistente. Então, que isso é um simbolismo para a gente, né? São os tipos que a Bíblia fala, né? É um tipo para a gente. Então, quando nós passamos dificuldade, irmãos, é para nos fazer crescer, né? Deus quer que nossa natureza seja como essa natureza da madeira de acácia, né? Mesmo em dificuldades, nós continuamos a crescer, continuamos firmes, né? A gente não deve ser igual uma erva que o vento bate para lá e bate para cá, né? A gente fica animado, fica desanimado, né? Acontece com a gente, mas o Senhor deseja que nós sejamos como uma acácia, né? Nós temos que firmar no Senhor, né? Se firmarmos no Senhor, nós vamos crescer como uma madeira de acácia, né? Senhor Jesus. Só que é bem interessante, né? A madeira, ela é a melhor madeira, mas ainda precisa ser coberta de ouro, né? O que isso quer dizer? O ouro na Bíblia, ele representa a natureza de Deus. Quando você chega em Apocalipse, a Nova Jerusalém é uma cidade de ouro, né? Cheia da natureza de Deus, né? Então, nós falamos, a acácia representa a nossa natureza, mas nós temos que ser recobertos da natureza de Deus, né? Então, não adianta nada ser a melhor acácia, né, a melhor madeira, se você não tem a natureza de Deus, ainda não está qualificado para estar nesse tabernáculo, né? O Senhor fez isso por nós. Em 2 Pedro 1,4, ele fala assim, que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Quando nós cremos no Senhor, por um lado, nós recebemos a redenção. Nossos pecados foram perdoados. Isso é uma parte, né? O César falou semana passada sobre a redenção, né? Ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também ele é uma semente de trigo que caiu na terra e morreu para produzir muito fruto, né? E esse fruto é cada um de nós. Cada um de nós que cremos, nos tornamos um fruto. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quando nós recebemos essa semente, irmãos, nós recebemos a natureza divina. A gente olha para nós e fala assim, olha para o irmão e fala, natureza divina, nada. Mas, irmãos, o Senhor olha assim, Ele vê a natureza divina em nós. O Senhor vê a natureza divina em nós. Por isso, irmãos, que nós podemos ter confiança, podemos ter esperança, porque o que nos leva para frente não é a madeira de acácia. O que nos leva para frente é o ouro. É a natureza de Deus que está em nós, né? É interessante também que as medidas do tabernáculo, né, por isso, é um negócio muito bonito. Depois os irmãos pegam o livro lá, a visão do tabernáculo, e lê detalhadamente, né? Ou vai lá no Café no Cruzeiro na terça-feira, né? Os irmãos estão lendo o livro. Daí, essa tábua, ela tinha uma medida, ela tinha 10 côvados de altura. Não podia ter mais, não podia ter menos, né? Então, se tinha menos, quer dizer, precisa crescer. E se está muito alto, precisa cortar, né? Então, todos têm que estar no mesmo padrão para estar nessa edificação, né? Então, se você quer sobressair, ó, Deus tem uma ordem para você, ó, cortar aqui, né? Senhor Jesus. Então, todos nós precisamos estar no padrão de Deus, né? Se nós estamos carentes, precisamos ser encorajados a crescer, né? Estamos sobressaindo, precisamos ser cortados. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos negar nós mesmos, né? Precisamos seguir o Senhor, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, nós temos a natureza divina em nós, irmãos. Isso nos dá muita esperança. Esse véu que aqui tinha um caminho que tinha que ser trilhado, né? A pessoa depois entrava no santo lugar, tem a mesa dos pães, que a pessoa pode se alimentar dos pães. Tem o candelabro de ouro, que ele é feito de ouro puro, de uma só peça. E para ele tomar essa forma, ele era batido, né? Daí nessa figura do candelabro,
uma só peça quer dizer o seguinte: unidade. Então, o Senhor abençoa a unidade. Nós somos um, irmãos. Né? E o Senhor é um. E só que para ele produzir esse candelabro, foi com muito sofrimento. Foi martelada, martelada, martelada. Imagina quanto tempo demorou para isso acontecer. Hebreus fala que o Senhor, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Senhor Jesus. 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Lê o versículo anterior. Ele fala: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido oferecido por causa da sua piedade, e embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então o Senhor, quando ele estava para morrer na cruz, ele orou desesperadamente. Né? Ele pediu para o Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Né? Aqui fala que Deus ouviu a oração dele. Né? Só que o Senhor também ouviu o que Deus tinha para falar para ele. Né? Ele falou: se não é possível passar de mim esse cálice, seja feita a sua vontade. Né? Senhor Jesus, eu sinceramente, acho que poucas vezes eu orei com desespero e forte clamor, como fala aqui. Né? Mas o Senhor orou dessa maneira. Senhor Jesus, ele foi ouvido, mas nem por isso ele foi atendido no que ele queria. Né? Às vezes a gente ora: Senhor, por favor, me livra dessa, me livra dessa. O Senhor não vai te livrar, não. Às vezes você cavou, plantou e vai colher. Né? E às vezes a gente sofre também, sem merecer. Né? Senhor Jesus, mas tudo isso é para nos achegar a Deus. Senhor Jesus. Mas o versículo 9 fala assim, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então o Senhor, ele é autor de uma salvação eterna. A salvação que Deus deu para nós não é uma salvação de um dia, de alguns minutos, de um mês, de um ano, 10 anos. É uma salvação eterna. Por causa dessa salvação eterna, irmãos, nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Oh, Senhor Jesus. Então, voltando, quando você entra no tabernáculo, quando nós entramos no tabernáculo, nós vemos ouro. Não é? E se nós continuarmos orando, nos achegando à presença de Deus, hoje, esse Santo dos Santos, que é o lugar onde estava a presença de Deus, está no nosso espírito. Não é? Tanto que o Senhor é esse véu que foi partido ali no meio, que abriu para nós um novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho, irmãos, agora ele emendou o santo lugar com o Santo dos Santos. Então essa região do santo lugar, ela simboliza também onde nós servimos a Deus. Então o nosso serviço a Deus hoje pode ser feito no Espírito. Oh, Senhor Jesus. Desde as coisas simples, pode ser simples, que é a recepção, a segurança, servir as crianças, pregar o Evangelho, visitar as pessoas, tudo isso nós podemos fazer no nosso espírito. Senhor Jesus. Só para concluir, no tabernáculo, então todas as madeiras são revestidas de ouro. E os móveis também são revestidos de ouro. É tudo de ouro lá. No santo lugar, a luz era do candelabro. Só que no Santo dos Santos, a luz é a glória de Deus. Então, nós hoje, irmãos, estamos sendo trabalhados para ser essas pessoas cobertas de ouro, da natureza de Deus. Coríntios, em 2 Coríntios, fala assim que Deus fez de nós ministros da reconciliação. Esse santo lugar aqui, o Santo dos Santos, não é um lugar para só nós estarmos. Deus quer mais pessoas na sua presença. Na verdade, Ele quer todos nós cada um de nós esteja na sua presença. Irmão, você precisa estar na presença de Deus.
precisamos entrar no Santo dos Santos. Para isso que nós fomos feitos. Em Números, capítulo 2, ele fala, esse tabernáculo que existia aqui, ele era o centro da nação de Israel, do povo de Deus. Então, as tribos de Israel, que eram 12, elas ficavam ao redor do tabernáculo, 3 de cada lado. Ficava 3 desse lado, 3 desse lado, 3 desse lado, 3 desse lado. Só que, vou falar uma coisa bem interessante. Eles estavam voltados, imagina só, você faz o tabernáculo aqui no centro, bota o povo todo ao redor, enquanto eles estavam no deserto. Daí, se você pensar, né, você tem que olhar para dentro ou para fora? Para fora? A gente pensa que tem que olhar para fora, né? Falar, eu tenho que cuidar dos inimigos, pode vir um inimigo aqui, não sei o quê. Eu tenho que olhar se está vindo alguém me atacar. Mas na Bíblia fala que eles tinham que se voltar para o tabernáculo. Ou seja, o centro da vida deles era o tabernáculo. Irmãos, o Senhor, Ele tem que ser o centro da nossa vida. Certo? Se nós contemplarmos o Senhor, Ele vai cuidar de nós. Né? Salmo 34, 5 fala assim, contemplai-o e serei iluminados. Todos nós precisamos ser iluminados pelo Senhor. E para terminar, eu queria ler Salmo 84. Vamos ler juntos? Salmo 84? 84, 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. A gente pode acabar, irmãos? Nós vamos parar por aqui. Acho que a gente pode gastar um tempinho orando e lendo esses versículos. Salmo 84, 10. Amém? Depois os irmãos podem fazer pequenos grupos para compartilhar.